Fala pessoal, Ivan por aqui para mais um vídeo aqui no canal. E para hoje eu vou comentar um pouco mais de um recurso que foi introduzido como preview no JDK 21 do Java e que tornou aí efetivo na versão do JDK 22, que é variáveis sem nome. Esse recurso que foi introduzido na linguagem Java e que eu vou apresentar aqui para vocês. Na gravação desse vídeo estou usando o JDK 25 para mostrar os exemplos. Mas Ivan, o que é variável sem nome? Que recurso é esse? É exatamente situações onde você pode declarar uma variável e ela, como se diz o termo, ela não possui um nome. E ela também não pode ser usada após a sua declaração. Então é uma variável que o desenvolvedor não poderá fazer uso dela em alguma instrução. Mas Ivan, aqui, qual seria um cenário prático e real que um desenvolvedor ele vai declarar uma variável e não vai fazer uso dela? Pode parecer estranho, mas pode ocorrer situações e este recurso ele estar presente exatamente para atender contextos como esses. Então eu vou aqui começar a mostrar sobre isso. E o contexto mais prático é o contexto de try-catch, tratamento de exceções. Então eu vou escrever um trecho aqui de código onde a minha instrução ela pode gerar um nullPoint exception. O meu bloco de código pode gerar um nullPoint exception. Então eu vou exatamente fazer isso. Eu vou criar aqui um objeto nulo. E esse objeto nulo vai tentar fazer referência aqui a um método. E por ser uma referência nula, por não ter sido instanciado, vai gerar um nullPoint exception. Na maioria das instruções, pode acontecer esse cenário onde que no bloco de código do cat não contém nenhuma linha de código que faz referência à variável declarada dentro do cat, ou seja, a variável que corresponde à exceção aqui, que é a nullPoint exception. Mas nesse caso aqui, essa variável ela não está sendo utilizada dentro do cat. Então, é uma variável que está aqui apenas porque a sintaxe da linguagem exige essa estrutura. Então, este é um caso de uma variável que não faz uso. Então, este cenário é um cenário que é possível utilizar a variável sem nome. Mas, Ivan, como que eu faço isso? É muito simples. Aqui no lugar dessa variável aqui, que é e, ou pode ser qualquer outro tipo, poderia ser qualquer outro tipo, eu vou utilizar o sombreado. O sombreado é a forma de você estar declarando aqui uma variável sem nome, ou seja, uma variável que não vai ser utilizada. E dessa forma você consegue mostrar a intenção, ou seja, aqui existe uma variável e essa variável ela não vai ser usada dentro de algum bloco de código posterior. Então, qualquer leitor, ao fazer a leitura desse código, vai entender que a variável aqui dentro do cat ela não deve ser usada ou não é necessário ser usada, deixando o código com maior nível de clareza, mostrando a intenção do desenvolvedor que escreveu aquela instrução, que pensou naquele algoritmo. Então, este é um dos principais cenários. Todavia, existem outros contextos onde você pode estar utilizando uma variável sem nome. Então, dentro de um contexto local, ou seja, de um bloco de código local, não estou falando de variáveis de classe, por exemplo, mas dentro aqui de um método como este, que é o void main, eu posso estar declarando uma variável sem nome, assim. Mesmo que isso não tenha um contexto prático, é claro, mas para mostrar para vocês que é possível. Então, o sublinhado aqui é a forma do Java entender que esta é uma variável sem nome. Porém, é possível utilizar, por exemplo, variáveis sem nome em outros contextos. Por exemplo, eu vou criar aqui um contexto, uma fila. Vou criar uma fila
e atribuir alguns valores a essa fila. E eu vou fazer apenas para fins didáticos, aqui essa lista maior que 3. E aqui eu vou essa lista remove. Esse método remove aqui, essa variável lista, esse objeto, ela retorna um valor. Ela não é do tipo void, né? Aqui ela retorna um integer. Então, neste caso aqui, é comum em alguns cenários como esse não especificar uma variável que vai obter esse retorno do remove, já que essa variável não vai ser utilizada, por exemplo. Então, como caso aqui, sei lá, eu poderia colocar dessa forma. Todavia, se tivesse um código posterior, que não fizesse uso dessa variável i, essa variável i ela poderia ficar aqui sem utilização. E alguns códigos, projetos, nesse caso, nem ocorre aqui uma atribuição desse valor e fica uma instrução parecida como essa. Todavia, com variável sem nome, é possível, por exemplo, você especificar que o retorno deste método, é, o conteúdo dele não será usado em código posterior. Então, ao invés de olhar para esse método e pensar, será que tem um retorno? Não tem. E aqui eu consigo visualizar se tem um retorno. Eu consigo dizer através de uma variável sem nome que, olha, o método remove, ele possui um retorno. Ele não é do tipo void. Porém, o retorno deste método não será usado nos trechos de código posterior a esta linha. Então, é uma forma de mostrar a intenção do desenvolvedor em informar que, olha, esse método não é void. Esse método, ele retorna alguma coisa. Todavia, esse valor não será usado aqui dentro deste algoritmo que está sendo construído aqui. Então, uma forma de se registrar a intenção. E com isso, em alguns momentos pode ser interessante, porque dependendo de validadores de código, ou se o código está passando por uma análise, isso pode gerar alertas, né? Métodos que não são voids, que não tem uma variável recebendo aquele valor, pode esperar alertas de validações, melhorias de código. E quando é trabalhado desta forma aqui, até mesmo essas análises e validações, elas são evitadas dentro de um projeto. E termos práticos, isso aqui não tem nenhuma performance, não tem nenhuma melhoria técnica de forma assim, de deixar a aplicação mais performática ao utilizar uma variável sem nome ou não. Mas é questões, por exemplo, de construção de desenho da linguagem, é uma forma de se registrar a intenção de usuário, é uma forma de trazer até mesmo clareza dentro do código. E também, caso ocorra alguma ferramenta de análise, de depuração, de debug, isso aqui ajuda a não disparar determinados alertas, né? Tipo assim, de variáveis que não estão sendo usadas no projeto, ou de métodos que não são void e que se espera ou deveria, ou enfim, orienta talvez o desenvolvedor a pensar se talvez ele não está deixando de implementar alguma coisa. E com isso fica muito claro dizer, olha, eu tenho certeza que aqui não é um método void, mas eu não vou fazer uso aqui deste conteúdo. Então, variável sem nome também pode ser usado para este contexto. E também variáveis sem nome pode ser usado também dentro de contextos lambda. Então, se eu tenho também uma mesma lista e eu tento fazer aqui, por exemplo, uma interação desse, desse valor, por exemplo. Claro que aqui não é um caso tão didático ou prático, mas eu fiz mais para que vocês possam entender a concepção e refletir sobre isso. Então, aqui eu poderia estar passando aqui, eu recebo, né, o conteúdo, né, o índice dessa lista e posso estar percorrendo ela e implementando algum tipo de código. Neste caso aqui, eu poderia não utilizar esse valor. Eu não quero utilizar esse valor, eu quero apenas imprimir. Passando pela lista, né? Então, para esse caso, em vez de declarar uma variável, ela ficar aqui sem utilização, ele ficou até aqui escrito aqui, ó, sem utilização, sem utilização, eu poderia simplesmente deixar assim.
E falando em validações, se eu coloco uma variável que e ela não é utilizada, a própria ideia já está me apontando que tem um parâmetro que nunca é usado. Então, isso pode acontecer dentro de um projeto maior, com série de validações. Agora, quando eu coloco uma variável sem nome, isso não é informado e possivelmente outros validadores também de código também não apontaria situações como essa de código ou de variável sem estar em uso. Então, é possível utilizar dentro aí de blocos de try-catch, que eu considero um dos mais práticos, né, e pode ser aplicado dentro de maiores contextos. Dentro de métodos aí que não são void e, porém, aquele algoritmo não necessariamente precisa daquele retorno, ou até mesmo dentro de funções, de expressões lambdas aí que determinado valor aqui da interação não é necessário ser usado, fazer alguma tratativa específica como essa. Então esses são os principais cenários aí para o uso de variáveis sem nome. Mas eu queria apenas agora entrar no dado mais técnico, isso aqui vai ser realmente um pouco mais técnico, mas eu quero compartilhar isso com vocês, acho que vai ser interessante que vocês, como desenvolvedores, também conheçam esse lado mais profundo. Quando eu falo aqui de variáveis sem nome, vou colocar duas variáveis aqui. Variáveis sem nome, mesmo que elas não tenham nome, elas continuam sendo variáveis. Então, quando esse código ele é compilado, né, dentro da informação do bytecode, vai ter os slots ali das variáveis declaradas. Então, para vocês entenderem, toda variável que é declarada de um projeto, o compilador vai gerar slots para cada variável. Então, se tiver 10 variáveis dentro do teu projeto e possivelmente serão feitos 10 slots, serão construídos 10 slots para essas variáveis. Claro que tem muitas particularidades, mas não vou entrar agora sobre isso. Mas só posso dizer que cada variável declarada no teu projeto pode ter um slot ali para ela. E a gente consegue visualizar esses slots e entrar nesse dado mais profundo. E por mais que aqui seja uma variável sem nome, é criado um slot para ela, então é construído isso. Então, mesmo sendo uma variável sem nome, o compilador ela vai gerar todo o recurso, a estrutura necessária para aquela variável. Então, lá no bytecode, lá na compilação, isso aqui continua sendo uma variável. Eu queria mostrar isso para vocês porque, por exemplo, se eu criar aqui, por exemplo, A e B, eu vou aqui compilar. Eu compilei. Eu vou entrar aqui dentro das casas compiladas aqui. E vou verificar aqui agora o bytecode, né? Pelo menos os dados aqui mais de baixo nível da minha aplicação. E para dizer algo para vocês, com relação ao que eu acabei de fazer aqui, toda vez que é compilado esse código, então o compilador vai criar slots, então isso vai estar registrado dentro do bytecode, os slots para cada memória. E também é criado também uma tabela de variáveis locais. Então cada tabela também é empilhada também, cada variável, quer dizer, é empilhada dentro de uma tabela de variáveis locais com informações referentes àquelas variáveis. Então vou mostrar isso para vocês aqui. Por exemplo, se eu procurar aqui, aqui, local variable table. Isso aqui é a tabela de variáveis locais. Então aqui eu consigo visualizar a minha variável A e a minha variável B. Então elas estão aqui registradas aqui. Eu também consigo visualizar aqui também aqui as informações dos slots criados para essas variáveis. Eu declarei duas variáveis, então aqui contém os slots aqui de uma variável e os slots aqui de uma segunda variável. Esse bput também é o conteúdo do 10 que eu atribuí aqui, que também está presente aqui dentro desses dados aqui compilados. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, uma variável sem nome, qual será o resultado? Eu vou continuar com dois slots aqui para essas duas variáveis. A diferença essa variável aqui não tem nome, então ela não vai ser enviada para a tabela de local variable tables. Então, aqui não estará presente mais o A, vai estar somente o B. Ela não vai estar presente dentro da tabela aqui
de variáveis locais. Porém, slots de memória serão criados para ela. Eu vou mostrar aqui isso para vocês. Eu vou compilar mais uma vez e vou executar mais uma vez aqui informações. E como é possível visualizar aqui, eu só tenho aqui a variável B, a variável A não tem nome, então por não ter nome, no processo de compilação ela não vai para a tabela de variáveis locais. E com isso, informações de depuração, qualquer ferramenta que analise essa tabela não utilizará essas informações de variáveis sem nome. Porém, se eu for olhar aqui, ó, mesmo que eu tenha declarado uma variável sem nome, é criado um slot para ela. Então, assim, realmente a estrutura se mantém, ela continua sendo variável, é feita a alocação de slots para ela. A diferença é que a variável sem nome não é enviado para a tabela de variáveis locais. Então, eu queria entrar nesse conceito um pouco mais técnico, um pouco mais profundo, para que vocês conheçam ainda mais sobre esse recurso de variável sem nome que foi introduzido aí no Java. Eu espero que você tenha gostado deste conteúdo. E se você aprendeu, se você gostou desse material, não deixa de escrever aqui no comentário se você gostou de uma parte mais específica, se você conhecia ou já está fazendo uso ou pretende fazer uso, já enxergou um contexto onde você pode estar utilizando variáveis sem nome. E se você conhece alguém que está aprendendo tecnologia ou pode se interessar por este conteúdo, encaminhe e envie o link para uma pessoa que você conhece, um amigo. E claro, se você gostou, não deixa de curtir e se inscrever aqui no canal para sempre estar por dentro aí de mais novidades e de mais conteúdos como esse. Eu fico por aqui e te vejo, claro, no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau, tchau.